Olá, Sérgio Dias Branco, bem-vindo a esta sessão, mais uma desta festa em linha de livros desalinhados. Hoje vamos estar à conversa contigo a partir de um livro que tu editaste, que a página editou, da tua autoria, no final do ano passado, que tem o título Trabalho das Imagens, Estudos sobre Cinema e Marxismo. Que tem uma capa que eu acho que a gente provavelmente poderia entrar um bocadinho e falar sobre ela, porque ela também é significativa. Nós nesta conversa havíamos de trocar opiniões sobre cinema e sobre marxismo. O título, na verdade, do livro é muito elucidativo e explicativo. Tu neste livro fazes um retrato enfim, muito alargado sobre o cinema, o seu papel, aquilo que ele pode também fazer, da valorização dos trabalhadores através do cinema e dos trabalhadores do cinema também, do papel criador, e tudo isto numa linguagem que também nas discussões sobre o cinema terá um particular valor, que é um domínio muito grande do próprio marxismo para fazer toda essa discussão sobre o cinema nesse quadro, nessa mundivisão marxista. Diz-me, enfim, para começar, enfim, tens escrito muitas coisas em muitos sítios, também és professor, mas o que te levou a organizar este livro em particular, o Trabalho das Imagens? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre estas coisas e este livro para mim foi muito importante no meu percurso. O motivo de organizar este livro, na verdade, foi motivo académico. Eu tinha que apresentar trabalho, digamos assim, na universidade. Eu acho que tem valor que eu tenha estes interesses e não fuja deles de alguma forma, não é? Não os tento esconder. Agora, é um livro mais académico do que outros livros que eu já escrevi. Na verdade, é o livro mais académico que eu escrevi até agora, mas, como tu disseste, eu tentei que ele tivesse alguma clareza e fosse entendível, digamos assim, pelo leitor comum. Eu tive essa preocupação. E, no fundo, tratou-se de reunir um conjunto de estudos, não é? Como o subtítulo indica, um conjunto de estudos que eu tinha vindo a desenvolver em torno do cinema e do marxismo, e é evidente que quando eu comecei a escrever muitos deles não estava a pensar no livro, não é? Portanto, o livro foi uma coisa que apareceu depois e que foi aparecendo de alguma forma, porque o livro também está dividido em 3 partes, mas a pouco e pouco o livro foi-se construindo em torno de alguns temas. E eu considero muito importante esta relação entre o cinema e o marxismo. O marxismo dá-nos instrumentos importantes, parece-me a mim, na análise do cinema. E, por outro lado, também me parece que há alguns académicos, investigadores que utilizam alguns conceitos marxistas ou referem-se a alguns conceitos marxistas, mas não dominam totalmente esses conceitos. E, portanto, eu também quis introduzir logo essa questão e clarificar essa questão logo desde o início, não é? Também para facilitar a leitura do livro. Isso entra uma outra questão que eu tinha aqui para te fazer, que é, no fundo, quem é que são os destinatários desta obra? Porque eu creio, corrijo-me se estiver equivocado, mas que é uma obra que tanto serve para quem gosta de cinema e quer... enfim, para quem gosta de cinema e quer aprender um bocadinho mais sobre cinema, mas também servirá para quem quer aprender um bocadinho mais sobre marxismo também. Mas eu ia reformular para introduzir um outro elemento, que também servirá para aqueles que, debruçando-se sobre cinema, e não só como apreciadores, mas também como, enfim, como críticos ou como criadores, também terem essa dimensão ou essa preocupação, digamos assim, de crítica social, política, pelo menos, para não dizer
também da própria transformação do real. Sim. Eu diria que sim, são essencialmente esses dois grupos. Eu, como disse, não é, tive esta preocupação de também chegar a pessoas. Ainda ontem tive essa experiência. Estive em Vila Real, num outro contexto, a falar sobre os 5 dias, 5 noites. E quem me apresentou também falou sobre o livro, e nós conversámos um bocadinho antes da sessão, e essa pessoa, esse camarada, tinha lido o livro e tinha gostado muito, e até me disse, eu não sei muito de filosofia, mas fiquei a perceber alguns conceitos que já tinha ouvido, e para mim as coisas fizeram sentido. E, portanto, é evidente que aquele camarada com quem eu falei ontem era um dos destinatários do livro. Por outro lado, na minha área, não é? Na área dos estudos fílmicos, enfim, aqui já é uma perspectiva, eu diria, mais académica, mas eu diria o seguinte, que me parece que alguns conceitos continuam a ser usados de uma forma mais ou menos mecânica. E, por outro lado, há um pouco a ideia geral, eu não digo que seja aplicável a toda a gente, mas é um pouco geral, generalizou-se, de que o marxismo já não tem muito a oferecer aos estudos fílmicos e ao estudo da arte, e que provavelmente também não terá muito a oferecer em termos de análise concreta da situação das sociedades atuais. E, portanto, as duas coisas estão ligadas, não é? Esta ideia de que o marxismo já não terá muito a oferecer, é preciso vir outra coisa, não é? É preciso substituí-lo por outra coisa, e muitas das vezes essa outra coisa é exatamente a mesma coisa, mas com outras roupagens, não é? Uma espécie de rebranding, como se costuma dizer, não é? É a mesma coisa, mas com outra embalagem. E, portanto, eu, como não vou muito nesses comboios, resolvi voltar às origens, voltar à raiz e, de alguma forma, também tentar corrigir, parece-me a mim, algumas ideias feitas sobre o marxismo e sobre o modo como o marxismo também nos pode ajudar no estudo do cinema. Uma das ideias que eu tentei transmitir logo desde o início é uma ideia que eu acho que é forte e que... enfim, o trabalho que eu tenho feito demonstra esta ideia, a validade desta ideia, que é o marxismo tem muito, em termos de instrumento, a ajudar no estudo do cinema, mas o próprio estudo do cinema também nos ajuda, de alguma forma, a desenvolver o marxismo. Isso parece-me que é uma ideia forte e eu acho que é uma ideia válida também, não é? Portanto, esta ideia de que a nossa reflexão sobre a arte e a cultura também nos ajuda a desenvolver aquilo que são os conceitos marxistas, aquilo que é a análise marxista, nomeadamente em relação ao presente, não é? Que é o palco das nossas lutas, digamos assim. Tu achas que isso acontece também porque o cinema é também uma arte revolucionária, ou que se desenvolveu grandemente num contexto também ele revolucionário? Ou não? Isto é uma pergunta assim um bocadinho meio provocadora. É meio provocadora, é para... enfim, mas quando nós pensamos em grandes transformações do cinema, para já podemos pensar que o primeiro filme até é exatamente trabalhadores a sair de uma fábrica, não é? Mas depois pensamos em grandes transformações na indústria do cinema e pensamos naturalmente em muitos realizadores soviéticos, e que o próprio desenvolvimento da arte está relacionado com um desenvolvimento da própria criatividade revolucionária. Não é? Pois, nós temos que situar sempre o cinema no seu contexto, não é? Histórico. Isso, aliás, é um dado que o marxismo lança, não é? Em qualquer discussão, não é? Nós temos que situar historicamente o objeto de estudo. E em relação ao cinema, tu falaste aí da saída da fábrica, filmada pelos irmãos Lumière, mas o que é interessante é nós refletirmos um pouco sobre esse filme, embora eu não fale sobre esse filme no livro, não é? Mas já que lançaste a questão, é que, de facto, o filme mostra os trabalhadores a sair da fábrica. Mas o filme foi produzido, filmado pelos donos da fábrica. E foi mostrado, não é? Portanto, na primeira sessão, em 1895, foi mostrado essencialmente aquilo que eram pessoas da classe burguesa ou pequena burguesia, e não às pessoas que estavam a ser filmadas. E isso levanta logo uma questão, que é quem estava a ser filmado não era o destinatário original daqueles filmes.
Mas nessa altura o cinema ainda estava muito próximo de uma atração de feira, não é? De onde vem, aliás. Os equipamentos do pré-cinema têm essa genealogia. Mas depois o cinema, com a reprodutibilidade, não é? Portanto, a capacidade de criar várias cópias dos mesmos filmes e distribuí-las, o cinema ganha uma dimensão de massas, não é? Isso é algo que distingue o cinema de outras artes, de facto, e não é por acaso que o próprio Lenin, no contexto da Revolução de Outubro, eu falo sobre isso, deu muita importância ao cinema, não é? Não é que ele se interessasse muito por cinema, mas de facto, na visão dele, o cinema era, nesse sentido, a mais importante das artes, porque era a arte que podia chegar mais rapidamente a toda a gente e que, de alguma forma, não exigia literacia. Não era preciso as pessoas aprenderem a ler para conseguirem ver as imagens de cinema e reconhecerem essas imagens. Teria acontecido, aliás, se tivessem mostrado aquele filme aos trabalhadores, aos proletários que estavam a sair da fábrica, não é? Eles teriam-se reconhecido, não era preciso mais nada, não é? E, portanto, nesse sentido, o cinema tem um poder muito grande, não é? Tem um poder de chegar, tem esse poder de massas, não é? De chegar a muita gente ao mesmo tempo. Que, aliás, hoje até foi intensificado de alguma forma com as plataformas que nós temos hoje, a capacidade que existe. Agora, como é que isso é utilizado? Isso é outra questão, não é? Portanto, isso é um potencial que o cinema tem. Aliás, há várias polémicas, não é? Entre marxistas sobre se isso é de facto um potencial que pode ser realizado ou se de alguma forma isso também torna o cinema numa arte que está muito suscetível de ser padronizada, digamos assim. Pronto. Mas tu tens, por exemplo, exemplos, falaste do cinema soviético. O cinema soviético é um exemplo muito específico de uma explosão cultural, artística, que acompanhou aquilo que era uma revolução política, social e económica, e portanto, teve essas várias expressões, digamos assim, não é? Em simultâneo. Embora, na verdade, eu também falo sobre isso, esta questão das vanguardas artísticas na Rússia também seja um bocadinho anterior à própria Revolução de Outubro, mas certamente a Revolução intensificou isso e no cinema isso é evidente. Mesmo que aqueles cineastas tenham trabalhado em condições muito precárias, isso também nós não nos podemos esquecer disso, não é? Portanto, todo o trabalho extraordinário que eles deixaram, quer nos filmes, quer as teorias, não é? Portanto, o trabalho teórico, foi feito com uma absoluta escassez de recursos. Não é? E isso é extraordinário. Se nós olharmos, enfim, nesse contexto, para aquilo que foi produzido, é de facto extraordinário. Mas eu dava o exemplo do Chaplin, não é? Um exemplo clássico no cinema, não é? Portanto, o Chaplin era um cineasta que tinha, aliás, até teve problemas, ele era inglês, não é? Portanto, emigrou para os Estados Unidos, tem um período da carreira dele desenvolvida no Reino Unido, mas o essencial da obra dele foi feita nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos ele foi perseguido como sendo comunista, não é? Ou como estando associado aos comunistas, precisamente não só pelas companhias, mas também pelos filmes que fazia, não é? E o Chaplin é talvez o exemplo máximo na história do cinema de alguém que conseguiu conjugar aquilo que foi uma muito boa recepção crítica, não é? Portanto, ele era admirado pelos críticos, mas os filmes dele eram também muito populares, não é? Chegavam às pessoas e as pessoas gostavam de os ver, não é? E mais uma vez aquela questão da literacia não se colocava, não é? Não eram filmes demasiado eruditos, digamos assim, não é? Eram filmes que estavam muito próximos das pessoas e do dia-a-dia das pessoas. Portanto, eu deixava este exemplo, não é? Que é um bom exemplo também para nós percebermos aquilo que é o potencial do cinema, não é? O potencial artístico e político do cinema. Eu iria pegar, porque falaste da perseguição também ao Chaplin por essa sua dimensão, e isso, na verdade, cruza também com aquilo que estavas a dizer antes sobre o potencial transformador. Portanto, o potencial, se tem um potencial transformador, também tem naturalmente um potencial de preservar, de conservar a situação, né? Portanto, o potencial será, digamos, igual
numa dimensão e na outra. E tu referes aqui, enfim, já entraremos num conjunto de outras dimensões que tu também traz aqui neste livro, que eu creio que para uma grande fatia dos leitores será uma novidade, mas trará novidade, mas já lá entramos. Queria pegar nesta dimensão, deste potencial do cinema, que é, por um lado, temos uma realidade, por exemplo, dos Estados Unidos, de uma fase particularmente dura nos anos 40 e 50, em que efetivamente liquidou enfim, muitos dos melhores cineastas americanos, realizadores, produtores, argumentistas, atores, exatamente pelo seu envolvimento com envolvimento, ou às vezes nem isso, portanto apenas o mínimo de simpatia de esquerda, vamos pôr assim, portanto, nesse período da caça às bruxas e do macartismo, mas também podemos ver para a história do nosso próprio cinema em Portugal e das próprias dificuldades que, enfim, que aqui num regime efetivamente ditatorial, fascista, com um controle absoluto sobre aquilo que se produzia, das dificuldades que o cinema também teria para ter realizar esse potencial transformador num contexto nacional como esse, portanto, da ditadura fascista. Enfim, acabei por não fazer nenhuma pergunta em concreto. Não, mas eu percebi onde é que tu querias chegar. Uma das coisas que eu também digo na introdução, que faz o enquadramento do livro, é que o cinema é moldado por este contexto, mas também molda o contexto, não é? Isto parece-me muito importante, esta dialética. Porque nós podemos também correr o risco de andar à procura de filmes que são revolucionários, não é? Portanto, o filme é interessante ou não, vale a pena ou não, se for mais ou menos revolucionário. O que quer que isso se queira dizer. E a mim o que me parece é que os filmes têm esta capacidade de... É evidente que há filmes que têm uma componente revolucionária e tiveram até um papel que desempenharam em processos revolucionários, e nós já falámos sobre os filmes soviéticos, que muitos deles tiveram esse papel. Mas isso nem sempre acontece. E a verdade é que a arte tem esta capacidade de, e neste caso a arte do cinema, de refletir também o contexto, as suas contradições, né? E isso para mim é que é interessante através desta lente da análise marxista, né? E portanto, por exemplo, a questão do cinema português que tu colocaste, ou mesmo do cinema americano, não é? Portanto, o modo como alguns desses artistas trabalhavam em Hollywood, é verdade, muitos deles não estavam diretamente associados ao Partido Comunista dos Estados Unidos, outros estavam, não é? Mas há aqui uma questão mais alargada, não é? Que não tem só a ver com, como tu disseste, não é? Tem a ver com as forças de esquerda, tem a ver com os sindicatos, por exemplo, não é? O modo como os sindicatos de classe foram perseguidos e foram desmembrados nessa altura, na verdade. E esses sindicatos eram muito fortes na indústria cinematográfica, na verdade. Mas aquilo que aconteceu no cinema foi, de facto, delação, não é? Portanto, começaram a haver pessoas que denunciaram outras pessoas, coisa que não aconteceu, por exemplo, no teatro, não é? Portanto, houve uma proteção muito maior entre colegas e no cinema não foi isso que aconteceu. O que também nos pode fazer refletir sobre as diferenças entre o teatro e o cinema, quer do ponto de vista artístico, quer até do ponto de vista de trabalho, não é? Mas, dizia eu, se nós olharmos para os filmes que foram feitos nessa época e para o trabalho que alguns desses cineastas faziam, aquilo que nós encontramos muitas vezes é filmes que acabam por fazer um retrato. Eu ainda há pouco tempo, por exemplo, apresentei uma comunicação numa conferência internacional sobre um filme que eu diria que está nesta categoria, não é? Portanto, um filme feito
nesse período, um bocadinho antes desse período da caça às bruxas, onde houve uma intensificação da caça às bruxas e mais denúncias e as chamadas aos depoimentos na Comissão de Atividades Anti-Americanas, como era chamada, não é? Que é o Force of Evil, de um cineasta chamado Abraham Polonsky, que era já conhecido como argumentista e que depois realizou e escreveu este filme, que é um filme de gangsters, muito admirado pelo Martin Scorsese, e na altura ele era membro do Partido Comunista. E o filme foi feito um bocadinho antes desse período ainda mais difícil. E é um filme feito no contexto em que foi feito, não é? Com todas essas dificuldades, mas é um filme de denúncia da corrupção no capitalismo, não é? Portanto, a ideia de que o modo como as pessoas agem muitas das vezes não depende apenas da vontade da própria pessoa, não é? Portanto, há todo um contexto que condiciona aquilo que são as decisões das pessoas, condiciona em termos sociais, não é? Em termos de funcionamento das relações entre as pessoas. É uma história sobre dois irmãos em que um deles trabalha para um mafioso, que quer tomar conta do negócio das apostas nos bairros da classe trabalhadora, que eram os bairros onde as pessoas apostavam para tentarem ganhar algum dinheiro para conseguirem pagar as contas, não é? E é um filme que retrata muito essas zonas da cidade de Nova Iorque que muitas vezes não aparecem nos filmes, a verdade é essa, e estabelece um contraste muito grande entre a Manhattan, o distrito financeiro e essas zonas onde a classe trabalhadora vive, e é um filme extraordinário, não é? E foi feito na altura em que foi feito. É a mesma coisa em relação ao cinema português, não é? Houve um período em que houve um controle de facto muito grande, não é? Em que era praticamente impossível fazer outro tipo de filmes, embora ainda existam filmes como, por exemplo, o Dora Faina Fluvial do Manuel Oliveira, que é um filme importante, mas ele próprio depois teve muita dificuldade também em fazer filmes durante o período fascista, mas à medida que nós fomos andando até chegar ao 25 de Abril de 74, começou a aparecer um novo cinema português com propostas bastante diferentes, não é? E, portanto, os cineastas acabam por conseguir encontrar forma de fazer, de uma forma mais ou menos cifrada, digamos assim, de fazer o cinema que acham que têm que fazer, não é? Mas, como eu disse, essa avaliação também tem que ser feita no contexto, não é? Portanto, porque depois essa expressão e o modo como eles resolvem, como encontram algumas soluções de construção narrativa, de expressão, de composição visual, tem muito a ver com esse contexto, não é? Com esse contexto que pode ser um contexto de censura, não é? Como em muitos casos que tu disseste. Muito bem. Isto para não perdermos o fio à meada, porque senão a conversa não terá fim, ia puxar por uma outra dimensão, porque já falámos aqui um bocadinho de cinema americano, que naturalmente enfim, dominante, naturalmente. Falámos um bocadinho também sobre cinema português, mas uma das coisas que eu acho que o teu livro também tem muito interesse, tem a ver com um conjunto de cinemas nacionais, vamos chamar assim, corrigir-me se a expressão for incorreta, mas um conjunto de países que têm uma indústria cinematográfica também, ou enfim, uma produção cinematográfica significativa, e que para muitos leitores que pegarem no livro vão seguramente alimentar curiosidade, não só no contexto europeu também, porque nós muitas vezes acabamos por ter algum contacto, sobretudo com, enfim, dizer Espanha, França, Itália e Reino Unido, no contexto europeu, são em boa medida os contactos que aqui em Portugal também vão chegando. E tu referes aqui, tu tens um capítulo, se não estiver em erro, creio que tens um capítulo inteiro sobre o cinema polaco, um capítulo, salvo seja, portanto um pedaço sobre o cinema polaco também, que é uma coisa um bocadinho mais fora daquilo que é o nosso consumo de cinema habitual, mas também tens sobre o Senegal, sobre o Vietnã, que são realidades na produção de cinema que são muito estranhas enfim, para a larga maioria
para a larga maioria enfim, dos leitores e dos apreciadores de cinema, seguramente. Que ponto, que traços comuns e o que é que estas realidades diferentes também nos permitem encontrar? Bom, primeiro uma palavra, tu falaste na questão do cinema polaco, esse texto sobre a escola polaca faz parte de um capítulo sobre, que eu chamei a renovação na Europa de Leste, que tem a ver com os novos cinemas que foram aparecendo no Bloco Socialista de Leste. A minha reflexão parte desta constatação de que esse novo cinema apareceu num contexto de uma formação que existia nesses países, não é? Portanto, não apareceu do nada. Por vezes discute-se esse novo cinema como se fosse uma contestação àquilo que existia e como se tivesse aparecido do nada, não é? O facto é que esses cineastas foram todos formados nas escolas que existiam nesses países. E, portanto, se eles tinham uma visão crítica do cinema que era possível fazer e, portanto, propuseram outro cinema, isso também veio da própria formação que eles tiveram, não é? E eu tento salientar isso. Um cinema muito influenciado pela nova vaga francesa, o neorrealismo italiano, não é? Mas que nos deu, de facto, grandes cineastas. E que depois nos permite também perceber o contexto que existia em cada um desses países socialistas, não é? É preciso nós vermos também que em cada país os cineastas, os artistas têm que, de alguma forma, lutar pela sua visão, não é? Isso é igual nesses países como é igual noutros, aliás, com algumas facilidades até nesses países. Mas eu lembro-me, por exemplo, no livro de Álvaro Cunhal, A Arte, o Artista e a Sociedade, em que elas tantas fala do Tarkovsky, é a mesma coisa, não é? Algumas dificuldades que o Tarkovsky teve, grande cineasta que era na União Soviética, não é? Porque o cinema dele era um cinema diferente, não é? Daquele que estava a ser feito na altura, embora, mais uma vez, ele tivesse tido toda a formação na União Soviética, não é? E, portanto, depois teve essa capacidade, a partir dessa formação, para também formar as suas ideias e fazer o seu cinema, não é? Portanto, esse contexto é sempre muito importante. Em relação aos outros cinemas, nomeadamente o vietnamita e o cinema feito no Senegal, são duas perspectivas diferentes. Eu chego também a estes estudos muito porque dou aulas de cinema na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e duas das cadeiras que eu leciono são de História do Cinema. E eu tento sempre alargar aquilo que é o horizonte dos estudantes, não é? Nós abrimos o livro que eu utilizo como base para as disciplinas, até é um livro bastante ambicioso a esse nível, não é? Portanto, não se fica pelo cinema europeu e pelo cinema americano. Tenta-nos mostrar também aquilo que é o cinema feito na Ásia, em África. Pronto, mas eu tento sempre explorar muito isso e eu próprio tentar conhecer melhor o cinema que é feito nessas paragens. E foi isso que me levou também muito, por exemplo, ao cinema vietnamita e ao próprio o cinema no Senegal. Neste caso aparece por causa do Ousmane Sembene, que foi um grande escritor, aliás um dos livros dele também publicado pelas edições Avante, mas para além de escritor ele foi também um grande cineasta. Aliás, agora, desculpa interromper, que se nota, aliás, no romance, que é um romance escrito por alguém que tem que trabalha muito com imagem também. Dos pedaços da Madeira de Deus, é evidente a forma como se conseguem ver essas imagens em andamento, né, ou em movimento. Desculpa à parte. Mas não, até porque no percurso dele não há um grande hiato hiato temporal, não é? Entre ele ter começado a escrever e ter depois filmado, não é? Portanto, as coisas são mais ou menos paralelas e de facto aquilo que lhe interessa é contar as histórias, uma certa tradição de narração que existe em África, não é? E tentar de alguma forma trazer isso para a literatura e também para o cinema. Sempre foi aquilo que lhe interessou. Curiosamente nunca lhe interessou propriamente o cinema documental, não é? Portanto foi sempre mais o cinema de ficção e através da criação de histórias contar, neste caso também,
a história de um povo, neste caso o povo senegalês. E eu analiso sobretudo a figura dele, que é uma figura interessantíssima, não é? Nós percebermos o percurso da obra dele, que é um percurso que também passa por França, não é? Ele foi trabalhador em França, nas docas de Marselha, e foi muito em França que ele também ganhou uma consciência política que não tinha, não é? E aliás, o primeiro filme dele, lá no Arde, A Negra de, depois tem 3 pontos, é um filme precisamente sobre isso, não é? Uma criada senegalesa de uma família francesa que regressa à França e traz a criada com eles, e é só em França que a criada ganha verdadeira consciência sobre o que é ser colonizada. E essa é muito a história do próprio Ousmane Sembene. E foi isso que ele também trouxe para o cinema dele. Em relação ao cinema vietnamita, para mim é muita questão da ligação à memória do país, não é? Como é que o país apareceu, e o país emerge também de vários conflitos militares em que o povo vietnamita se tenta libertar, não é, da ocupação estrangeira e do imperialismo, e quer num caso, quer no outro, o próprio Senegal, não é? Também tem esta questão de nascer, não é, do movimento de libertação nacional, e portanto o cinema aparece aqui nesse processo de libertação, não é? Portanto, não existia cinema senegalês antes disso, não existia cinema vietnamita antes disso, não é? Isso para mim também me interessa, não é? Perceber como é que de repente o povo ganhou a sua liberdade, e também essa liberdade passa por esta capacidade de fazer o seu próprio cinema. E contar a sua história, no fundo. Sim, exatamente. Eu diria, temos também de nos encaminhar para o fim desta nossa conversa. Eu diria que essa é um conjunto de coisas enfim, agora que estamos a falar nestes últimos minutos, que eu creio que o livro também traz com particular interesse, que é de facto um grande esforço de contextualização histórica em todos os momentos. Portanto, todos os textos, que aliás dir-se-ia mesmo que não era possível ser marxista sem ter essa dimensão materialista e histórica em todos esses textos. E esse é um elemento que eu creio que está de forma muito clara neste teu livro, em todos os capítulos, e mesmo agora a falar sobre estes cinemas nacionais, percebe-se que é essa a lógica fundamental que está associada a cada uma destas abordagens. Nós, ao longo desta festa em linha, temos falado com vários autores, também sobre um elemento da história tem neste particular ano de 2021 importância, que é a comemoração do centenário do Partido Comunista Português. Portanto, comemorações que começaram em 2020 e que prolongar-se-ão para 2022, e que tiveram entre outros elementos, portanto, o livro 100 anos de luta ao serviço do povo e da pátria pela democracia e o socialismo, um elemento central para essas comemorações. Há um capítulo que tu tens aqui neste teu livro que que na verdade surge também perto do fim, e que também se cruza no fundo com os textos finais que também aparecem neste livro 100 anos de luta, que tem a ver com a própria identidade comunista. Portanto, o que é ser comunista, a sua individualmente e coletivamente. Tu pegas em particular no filme do Nanni Moretti para fazer essa abordagem no fundo, também num período de convulsão e de crise, digamos assim, sobre essa própria identidade, que o cinema também, que o Nanni Moretti também põe em reflexão que tu discutes aqui no teu livro, e que estes 100 anos de luta também trazem e de alguma forma também propõem uma solução, né? Portanto, enfim, sobre o filme de Moretti e sobre essa tua discussão vou deixar para ti, mas que em relação ao livro dos 100 anos está resumida naquela tese que sai do 13º Congresso em 1990, né, do Fomos, Somos e Seremos Comunistas, que é uma tese enfim, parecendo uma frase só de propaganda, na verdade encerra em si todo um projeto político
e afirmação dessa mesma identidade. Mas, enfim, para não ser só eu a falar, já me estiquei um bocadinho nesta introdução, sobre esta dimensão da identidade comunista e de como o cinema também contribui para essa, no fundo também ao mesmo tempo da própria questionamento sobre essa identidade. Bom, o texto, esse texto a que te referes, não é? O capítulo sobre o Palombella Rossa do Nanni Moretti, mais uma vez, é uma reflexão também muito contextual italiana, não é? Que não é transponível para o contexto português, parece-me, não é? Portanto, nós em Portugal tivemos um processo diferente, mas que também foi um processo, obviamente, de grande reflexão, autoanálise, eu diria, não é? Porque o Partido Comunista, esteja onde estiver, não é? Seja ele qual for, tem esta dimensão internacionalista e, portanto, há questões que são internacionais que, obviamente, afetam aquilo que é um partido nacional como é o nosso, não é? E a mesma coisa aconteceu com o Partido Comunista Italiano. E o Palombella Rossa, tal como outro filme que eu também refiro no texto, que é o La Cosa, A Coisa, que é um filme documental que o Nanni Moretti rodou, enfim, filmando, documentando uma série de discussões que estavam a decorrer dentro do Partido Comunista Italiano, que ele integrava. É muito essa discussão em torno da identidade do próprio partido. De que forma é que eles podiam continuar a chamar-se comunistas. Tem muito a ver com essa tese que tu referiste há pouco, não é? Porque a identidade, quando se fala em identidade comunista, isso está ligado ao partido. Não é? Essa identidade a que nós nos referimos é uma identidade que é construída pelo próprio partido. E o partido tem uma série, ou deve ter uma série de características, não é, que o tornam um partido comunista. Não é? E essa é também muito a reflexão que o filme, naquele caso, também lança, que é o que é isto de ser comunista. Não é? O que é isto de nós continuarmos a ser comunistas? Não é? E como é que nós podemos ler aquilo que aconteceu, não é? Portanto, o desaparecimento do Bloco Socialista de Leste, a desagregação da União Soviética, não é? O filme foi feito nesse contexto, e não há mais nada a fazer a não ser aprender com esse processo histórico e dizer que as contradições do capitalismo continuam intactas, não é? Portanto, e não é o capitalismo que as vai resolver. E, portanto, nesse sentido, é isso que o filme também coloca em cena. E nós, se folhearmos o livro dos 100 anos, também é isso que nós percebemos, não é? Um partido que foi passando por várias épocas históricas, não é? E que as foi vencendo precisamente porque tem estas características que nós associamos ou que definem aquilo que é um partido comunista, não é? A sua natureza de classe, a sua democracia, participação interna, enfim, o facto de ser um partido marxista e leninista, que obviamente tem a ver com a prática do marxismo, não é? Portanto, é isso que o leninismo é, não é? É pôr em prática aquilo que são os princípios marxistas, e, portanto, não ser apenas uma mera discussão intelectual, digamos assim, não é? Por muito interessante que seja, não é? Portanto, os comunistas são gente que considera que o mundo só é transformado através dessa dimensão prática, não é? Portanto, obviamente que ela está ligada também a uma reflexão, o meu livro também fala sobre isso, não é? Como é evidente, mas nós não chegamos a falar sobre a imagem da capa. Boa. E a imagem da capa tem muito a ver com isso, não é? Até pode ser interessante para começar a conversa. A imagem da capa que não está referida no início do livro, mas que depois, quem ler o terceiro capítulo sobre a Revolução de Outubro e o cinema, eu refiro um filme da Esfir Shub, que foi uma grande cineasta soviética, muito influente na história do cinema, não é? Na medida em que ela inaugura quase um novo tipo de filme, que é o filme feito a partir de imagens de arquivo,
que aliás é um tipo de filme que hoje em dia é muito estudado e há até festivais próprios para esse tipo de filmes, não é? Portanto, são documentários construídos a partir de imagens que já existem, não é? Que estão nos arquivos. E ela fez um dos filmes que ela fez, um dos mais famosos, é A Queda da Dinastia Romanov, que está na capa, não é? Portanto, essa imagem é uma imagem que corresponde ao momento em que há um operário que está a fazer armamento, não é? No contexto da Primeira Guerra Mundial, e está a fazer armamento para que esse armamento seja utilizado contra outros trabalhadores de outro país. E há um momento que ela apanha, não é? Ela chama a atenção para esse momento no filme, que é o momento em que o operário que está a fazer aquilo de uma forma automática, não é? Parece que ganha consciência daquilo que está a fazer. E foi precisamente esse momento que eu coloquei na capa. Não é? Porque é um momento em que é o próprio cinema a revelar a importância dos gestos e daquilo que é a dimensão prática, a dimensão do fazer, não é? E como é que isso está ligado à própria consciência do fazer. Isso então, enfim, confirma que o cinema terá potencial revolucionário, mas como tudo o resto, depende do que é que se faz, depende do que é que se faz com ele. Aliás, dir-se-ia que o mesmo se aplica a este teu livro, O Trabalho das Imagens. Ele terá esse potencial revolucionário se, ao lermos o livro, pudermos olhar para o cinema e imaginar também essa outra construção e essa transformação da realidade que nos envolve. Exatamente. Muito bem. Sérgio, penso que foi uma boa conversa. Ela seguramente teria condições para se prolongar. Não nos faltarão seguramente também oportunidades para nos encontrarmos por aí, por muitas sessões que devemos de querer multiplicar, e seguramente muitos leitores que também hão de querer perguntar coisas, porque é assim também que nós queremos que os livros vivam, é exatamente nesse contacto, nessa proximidade entre os leitores e o livro, e quando possível também, naturalmente. Já atravessou o Atlântico, porque há imensos colegas meus brasileiros que estão a ler o livro e que estão também a apreciar isto e vão utilizá-lo com certeza, não é? Porque, quer dizer, a ideia também é este livro ser utilizado de alguma forma, não é? Portanto, as pessoas dialogarem com ele, fazerem qualquer coisa com ele, não é? Portanto, que não seja uma peça morta, não é? Mas que tenha alguma vida e tenha essa consequência que tu acabaste também de chamar a atenção para ela, não é? Este potencial transformador. Muito bem. Está nas nossas mãos. Exatamente. Um obrigado muito grande, um grande abraço. Até já. Até já.